O nosso texto é Lucas 2, de 1 a 20. O nascimento de Jesus não é uma fábula. A vinda de Jesus ao mundo foi tão importante que ele dividiu a história em duas partes, antes dele e depois dele. Mas essa mudança no calendário só veio a acontecer muito mais tarde. Por isso que Lucas registrou a data do nascimento de Jesus, baseado em dados históricos da época. Por isso que Lucas começa dizendo: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. César Augusto foi imperador romano de 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. E ele continua dizendo: o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Quirino começou o seu governo na província da Síria 6 anos antes de Cristo. E de acordo com o verso 3, todos deveriam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Foi por isso que José e Maria saíram de Nazaré e foram para a Judéia, porque ambos pertenciam à família de Davi e eram originários de Belém, Belém da Judéia. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, diz o texto. Foram até Belém em obediência a um decreto do imperador romano, e Maria, grávida, foi com José. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém. Isso já foi lido. Por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Eles ainda não haviam se relacionado sexualmente. Maria ainda era virgem. No entanto, Maria estava grávida. E Lucas nos ajuda, Lucas mesmo, capítulo 1, versos 26 a 35, nos informa o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada. O Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Inicialmente, ao saber que Maria estava grávida, José quis deixá-la sem que isso se tornasse público, sem fazer grande estardalhaço do assunto ou provocar qualquer tipo de escândalo. Isso está dito
e é relatado pormenorizadamente no capítulo 1 de Mateus, onde descreve o nascimento de Jesus de acordo com o relato desse evangelho. O nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito ao Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, não é? Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Agora o detalhe: porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Por isso, já casados, foram juntos alistar-se em Belém da Judéia. Lucas 2,5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ele a tomou como esposa, mesmo sem ter com ela ainda qualquer relacionamento físico, em termos sexuais. Enquanto estava em Belém, cumpriu-se o tempo de Maria dar à luz o filho, que nela fora gerado pelo Espírito de Deus. E aconteceu, Lucas 1,6, é isso mesmo. 1,6, ou acho que seria 2,6, acho que 2,6. Mas está registrado errado. E aconteceu que, estando ali, chegou o tempo de ela ter a criança. E então Maria deu à luz o seu filho primogênito. Jesus foi o primogênito. E isso implica em que ela teve outros filhos, mas gerado da forma como ela foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus veio a ser chamado de Filho do Altíssimo. Por isso que Mateus 1,25 diz: porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Maria enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não acharam lugar na cidade onde pudessem se hospedar, senão num estábulo. O texto diz: enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Enquanto isso, na mesma região, pastores guardavam seus rebanhos no campo durante a noite. Lucas 2,8 diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. O Senhor então achou por bem de privilegiar esses pastores que não tinham qualquer notoriedade, eram pastores de ovelhas nos campos ao redor de Belém, de Judá. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Muito bem, o verso 9 diz que um anjo desceu
aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Como foi salientado aqui durante a apresentação dessa cantata, os pastores ficaram tomados de grande temor. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Zacarias, Zacarias, marido de Isabel, que também foi quem falou ali. Maria foi visitada pelo anjo, José em sonho, e os pastores. E todas as vezes eles se assustaram, o que é plenamente compreensível, mas o anjo, no entanto, procurou tranquilizá-los, pois estavam ali para dar-lhes uma boa notícia que deveria ser compartilhada com todo o povo. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É impressionante o fato de que Deus usa quem Ele quer, se revela a quem Ele quer e da forma como Ele quer. Não há pessoas importantes, pelo menos na visão humana, de acordo com o conceito que os homens têm de importância, mas aprove a Ele revelar a estes pastores, até então sem qualquer notoriedade, essa boa nova. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Era algo que deveria ser comunicado a todo o povo. Naquele dia, na cidade de Davi, havia nascido o Salvador, o Cristo, o Senhor. Ele diz, que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Sobre o nome de Jesus, Jesus significa Yahvé é salvação, ou Deus é salvação. É uma forma abreviada de Yoshua, que também significa Yahvé é salvação, ou Yahvé salva. O nome de Jesus é Yeshua. Cristo é a transliteração grega do termo ungido. E em hebraico é Messias. O ungido significa, aliás, Messias significa ungido. Senhor, porque Ele é Senhor, é Deus com Deus, e Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois bem, o anjo deu um sinal para que eles pudessem identificar Jesus. E servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitado em manjedouro. Talvez o último lugar onde alguém pudesse procurar Jesus, como foi retratado aqui no que vimos há pouco. De repente, uma multidão de anjos se pôs a cantar e louvar a Deus pelo grande acontecimento. O texto diz, e de repente apareceu com o anjo, porque inicialmente foi um anjo que apareceu aos pastores, uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Agora vocês imaginem, foi tão bom ouvir vocês cantando aqui, tão harmoniosamente, tão bonito,
Então, excelente. E imaginem o canto angelical, um coro de uma multidão de anjos. É algo que talvez possa ser indescritível e talvez difícil para nós entendermos, mas imaginem que coisa maravilhosa terá sido esse coro de anjos cantando para glorificar a Deus. E eles diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A nenhuma outra pessoa Deus deu esse privilégio de ser alvo de um coro celestial se manifestar, isso no campo, fora dos olhares das multidões, mas Deus aprove se revelar àqueles pastores. E privilégio enorme. E eles louvavam a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, e dizia ainda paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Jesus veio, como vimos hoje aqui pela manhã, que Jesus veio para trazer paz. Paz com Deus, paz uns com os outros. É isso que a cruz está mostrando para nós. A cruz tem duas partes, e o que aponta para Deus, a vertical, e a outra aponta para a nossa relação uns com os outros. Jesus veio para reconciliar-nos com Deus, e ao nos reconciliarmos com Deus, nós devemos também nos reconciliar uns com os outros, para que não haja espaço qualquer para o pecado, o ódio, o desamor, não pode ter espaço. Assim que os anjos voltaram para o céu, os pastores decidiram ver o que havia acontecido na cidade de Belém. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos ver. Inicialmente, há muito tempo eu fui levado a pensar que eles foram lá para conferir. Mas na palavra que nós lemos, a palavra de Deus, nós não vemos indícios disso. Eles disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então vamos lá ver. Imaginem que privilégio ter o anúncio feito a eles e eles poderem agora ir lá e ver pessoalmente Jesus recém-nascido. Os pastores foram e encontraram Maria e José e a criança na manjedoura. Foram depressa, encontraram Maria, a criança deitada na manjedoura, diz o texto. Ao constatarem o que lhes fora anunciado, não retiveram para si a boa nova. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Quando você tem uma boa notícia, não dá para segurar. Não dá para você ficar calado. E o anúncio foi feito dizendo que a boa nova era para todo o povo. Não lhes foi dada nenhuma ordem específica: olha, vocês vão dizer ao povo. Mas eles entenderam, e eu creio que não fizeram isso nem por causa dessa palavra, mas por causa de algo que não dá para segurar.
Você, quando recebe uma bênção, você tem que compartilhar. E quando você tem um encontro com nada mais, nada menos do que aquele que é o Filho de Deus, feito homem, então não dava para ficar só com eles. O verso 18 diz que todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Também nos dá conta de que Maria guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Eu fico imaginando, eu consigo me lembrar de uma música que normalmente não é muito divulgada aqui no Brasil. Aquela Maria, você sabia? Quantos aqui conhecem? E é uma pergunta que é feita a Maria, você sabia? Você sabia quem você estava segurando nos seus braços? Você sabia o que ele iria fazer? E a música vai descrevendo vários feitos de Jesus que mostraram com clareza que ele era quem ele afirmou ser. O Deus vivo, o Filho do Deus vivo, o enviado do Pai, com o propósito de redimir-nos dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, pudéssemos ter perdão, purificação dos pecados, e pudéssemos então ser salvos, não por mérito próprio, mas pela graça que nos é dada em Jesus. E Maria ouvia tudo aquilo e guardava no coração. Eu imagino que era muita informação, uma atrás da outra, e aquilo estava sendo assimilado. Afinal de contas, ela era de carne e osso como eu e você, e era algo muito grande, muito imenso, aquilo que estava acontecendo ali, num lugar tão humilde como era um estábulo e uma manjedoura. Os pastores então voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. O texto diz: e os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Por isso devemos celebrar o Natal de Jesus. E o Natal de Jesus é tão diferente do que o mundo chama de Natal. Aquilo que o sistema deste mundo transformou o Natal de Jesus Cristo, tentando roubar a sua glória através da figura do Papai Noel. É claro que isso não tem sucesso, mas o povo que anda em trevas ainda não conheceu o Senhor, celebra assim. E poucos se lembram e exaltam e engrandecem o Senhor Jesus nessa época. Por isso nós devemos celebrar o Natal de Jesus como ele realmente é relatado nas Escrituras. Devemos celebrar o Natal como os anjos o fizeram. Devemos celebrar o Natal como os pastores o fizeram. Devemos celebrar o Natal, anunciar as boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Por isso que mais tarde
Lucas registrou a palavra de Pedro na sua primeira mensagem no dia de Pentecostes. Atos 4:12, aliás, não foi no dia de Pentecostes, não. Atos 4:12. Ele está falando diante da multidão e depois isso vai chegar ao Sinédrio também. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E é necessário que entendamos isso. Eu não sei se entre nós há alguma pessoa que ainda não assimilou essa verdade e não creu e não fez com a sua boca, confessou a sua fé em Jesus. Jesus é a pessoa mais importante que existe no céu, na terra e debaixo da terra. Não há ninguém. Por isso, quando ele se fez homem, para depois ir à cruz e ali receber sobre ele a iniquidade de todos nós, nós devemos considerar isso. E o texto de Filipenses capítulo 2, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Para vir ao mundo, ele abriu mão da sua condição de Deus para viver toda a humanidade. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E para que você possa ter acesso a Deus, você precisa confessar que Jesus é Salvador e Senhor da sua vida. E se há entre nós alguém que queira fazê-lo, você tem oportunidade. E você pode manifestar esse desejo, levantando uma de suas mãos, se você o quiser fazê-lo. Não se acanhe. Jesus disse que aquele que o confessasse aqui, diante dos homens, ele o confessaria junto do Pai. E se houver alguém, não se acanhe. Levante a sua mão e através desse gesto confesse. Não vamos insistir.